Eu quero, amigos, no programa de hoje, voltar às nossas perguntas e respostas. Quero dizer que eu me sinto muito encorajado com as reações de pessoas que ouvem o programa e se alegram nas respostas. Eu quero informar que em nosso jornal Notícias Escobar damos também sequência a perguntas tratadas aqui. Eu quero, em primeiro lugar, considerar esta pergunta. Leio no capítulo 3 de Eclesiastes que existe um tempo para tudo, inclusive tempo de matar. E eu pergunto, como pode um cristão matar? São dessas perguntas que, quando chegam, nós temos que ter uma série de reflexões, porque ela se origina num contexto muito interessante que eu vou tomar a liberdade de ler. Há tempo para tudo debaixo do sol. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de se alegrar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de brigar. Ou, diz a outra versão, odiar. Convenhamos que algumas das citações realmente nos preocupam um pouco, porque dentro do quadro do cristianismo nunca haverá lugar para odiar. E no campo do cristianismo não devia nunca haver tempo de desperdiçar, porque nós no Brasil estamos no país do desperdício. Mas vamos convir que é uma linguagem poética e na poesia alguns exageros normalmente aparecem. Agora, o seu questionamento diz assim, tempo de matar, e você diz, será que é para o crente matar uma pessoa? Mas não é isso que está dizendo. A coisa está bem generalizada. E eu, quando estava estudando a sua pergunta, lembrei-me de algumas ocasiões quando cenas mais ou menos semelhantes a que eu vou narrar ocorrem. Nós estávamos numa visita a uma determinada família no interior e conversando, e quando amigos se encontram, os assuntos se multiplicam e de repente a senhora disse, vocês vão me dispensar agora que eu tenho que matar o frango ou vocês não querem comer? Quando chegou a sua pergunta eu me lembrei logo daquela experiência. Quer dizer, realmente há tempo de se matar e há tempo de corrigir e tantas outras verdades que o sábio diz aqui. Tenho uma amiga que não aceita a ideia de chamarmos Jesus de amigo. Na sua opinião, isto seria um desrespeito a Jesus. O que é que os senhores acham? Eu acho que nós devemos continuar chamando Jesus de amigo e devemos ser seus amigos. Interessante que a Bíblia se refere a Abraão como amigo de Deus. Há várias menções de Abraão
como amigo de Deus. E eu acho isto tão lindo. Abraão, seu amigo. Nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 7. O autor de Provérbios, no capítulo 17, ele exalta a questão da amizade. E ele diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. Quando nós lemos Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, ele declara: se nós o negarmos, ele nos negará. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Em todo tempo ama o amigo. Mas eu quero ler, porque acho que esta passagem que eu vou ler é realmente contundente, é maravilhosa dentro do quadro da sua consulta. Diz assim Nosso Senhor: amem uns aos outros como eu também amo vocês. O maior amor que alguém pode ter é o de dar a sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos quando fazem o que eu mando. Não chamo vocês de escravos, porque o escravo não sabe o que o dono faz, mas chamo a vocês de amigos, porque a vocês confiei tudo quanto ouvi de meu Pai. Eu acho isto uma passagem de tal riqueza que me faz dizer a você que não há nenhuma irreverência em chamar Jesus de amigo. Cante comigo aquele hino: em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão, e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor de coração, tudo porque não levamos tudo a Deus em oração. E Deus assim nos ajude a termos em Jesus o nosso amigo e a sermos nós mesmos amigos de Jesus. E agora, amigos, eu quis realmente trocar de câmera porque nós vamos considerar um assunto que pode até parecer polêmico, mas eu não faço isso por polêmica. Eu tenho aqui esta pergunta que está ocorrendo muitas vezes: podemos crer na reencarnação? Alguém declarou que eu sou médium forte e que meu temperamento forte, inclusive em casa, é uma decorrência de reencarnações perigosas que sofri. Será que tais pessoas estão certas? Eu tenho neste livro, A Bíblia Responde, bastante material sobre reencarnação, porque a reencarnação realmente ela não tem lugar na Bíblia. Não há lugar. E eu cito, inclusive, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, e outros, e realmente eu acho que tais publicações não têm nenhuma ligação bíblica. O Livro dos Espíritos pode ter um estilo agradável, pode ter um ensino que alguns apreciem, mas na realidade o Livro dos Espíritos não tem suporte bíblico. E eu discuto então aqui neste texto sobre o espiritismo moderno, o ocultismo moderno, a seita espírita à luz da Bíblia, a doutrina da
a reencarnação. E o que eu cito é inconteste, porque são publicações oficiais espíritas. Então não é um combate, não é uma carta marcada, mas é exatamente aquilo que acontece. A verdade é que o mundo não aprendeu ainda a usar a mente na sua plenitude. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo, não se pode edificar, esconder uma cidade edificada sobre a rocha. Agora, eu transcrevi da revista Time isto. No dia 6 de setembro de 1953, a doutrina Time dá uma síntese do que eles chamam do mundo do pensamento espírita. E diz assim: os espíritas acreditam na existência de um ser supremo, a alma do homem é como se fosse filho de Deus, Jesus é a maior demonstração de espiritualidade, mas não é necessariamente Deus, existe uma comunicação entre os espíritos do mundo visível e invisível, a salvação vem pelo desenvolvimento do caráter e não pelo derramamento de sangue, do sangue de Jesus. Existe uma progressão eterna no sentido de longo tempo, não morte. E eu cito então a Leon Denis no seu Cristianismo e Espiritismo, e cito o codificador Allan Kardec nos seus conceitos sobre reencarnação. Eu gostaria que, se você tiver uma oportunidade, adquira este livro não como uma arma de combate, uma arma de briga, mas um manual de Bíblia que fala o que Deus pensa sobre isso. Porque em Deuteronômio, quando o povo ia sair, Deus diz: quando vocês entrarem na terra, não pratiquem o que eles praticam, não invoquem os espíritos, não mexam com isto. É ordem de Deus, não mexam com isto. É a condenação de Deus, não mexam com os espíritos. Quando o rei Saul foi consultar a pitonisa de Endor, Deus o matou por causa da sua desobediência nestas questões. E eu estou um tanto preocupado com a população brasileira por esse problema. Jesus Cristo é o Salvador. Aquele que crê em Cristo tem vida eterna. Aquele que morre em Cristo está seguro no céu. Não vale a pena arriscar. Entregue-se a Deus. Esqueça esta ideia de mediunidade que lhe disseram e esta ideia de que foram encarnações passadas que o fizeram de gênio forte. Deixe Jesus abrandar o seu coração e o Espírito Santo completará a obra. Este é o meu desejo para o seu coração e para tantos outros que desejem realmente, nas mãos de Deus, encontrar paz e segurança. Amém.